Olha só, esse artigo do Vox aqui do Zach Bechamp me deixou pensando nas coisas aqui, tá? É um artigo esquerdista, tá? Vox é uma revista esquerdista, né? E aí ele está se perguntando aqui, ó, como um país conseguiu parar um autoritário no estilo do Trump, coisa e tal, né? Porque o Brasil conseguiu evitar que o Bolsonaro desse um golpe, não sei o que lá. E bom, no primeiro momento eu falei, não, pô, peraí, isso aqui já vi vários artigos desse tipo, né? O pessoal elogiando, não, que o Brasil, a democracia funcionou no Brasil e não sei o que lá e coisa e tal. Só que esse cara deu o azar de fazer essa pesquisa dele agora. Está todo mundo vendo a corrupção toda que tem no STF, no Congresso Brasileiro, essa lambança toda que está acontecendo. E aí a conclusão dele é essa: que o Brasil foi salvo pela corrupção. É exatamente, ele está dizendo aqui que não, que o que salvou o Brasil foi a corrupção, foi porque como é que a gente pode resolver isso nos Estados Unidos? Temos que ter mais corrupção nos Estados Unidos para resolver esse tipo de problema, né? Que no final das contas aqui, ó, aqui ó, nós certamente temos instituições mais fracas do que os Estados Unidos têm. Mas, de certa forma, a nossa força vem do fato das instituições serem fracas, ou seja, do pessoal fazer tudo por dinheiro. E repara, ele tem um ponto nessa história, né? Ele tem um ponto, foi a corrupção do STF. Quem parou o Bolsonaro foi o fato de que o STF precisava se proteger. A corrupção chegou, a investigação das corrupções do Petrolão chegou no STF, e aí o STF teve que se proteger. Na visão do pessoal da esquerda, isso foi bom. Repara a quantidade de detalhes, de sutilezas que tem nessa história. A corrupção foi quem salvou a esquerda no Brasil. Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguinev, esse é o canal Ancapso e essas notícias não foram sugeridas por ninguém. Eu que acabei lendo esse artigo aqui, achei interessante, resolvi trazer para vocês. Mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Bom, se você quiser ler o artigo, ele está na descrição do vídeo, tem todos os links das abas que eu coloco aqui em cima. Então, se você quiser ler aqui, eu já adianto vocês, tá? O artigo é esquerdista, é aquela ideia de que não, porque Trump é um absurdo, porque Trump é autoritário, fascista, nazista, não sei o que lá e coisa e tal. Bolsonaro era muito ruim, não sei o que lá, mas felizmente o Brasil conseguiu se livrar do Bolsonaro e os Estados Unidos não conseguiu se livrar do Trump, né? Primeiro que isso é uma coisa meio errada, né? Porque é o que eu falo para vocês. Na verdade, o que aconteceu nos Estados Unidos vai acontecer no Brasil agora também, né? Os Estados Unidos, quando a direita começou a crescer lá, eles fizeram tudo o que podiam e mais alguma coisa que não podia fazer para tirar o Trump e botar o Biden, achando que iriam recuperar. Não, porque peraí, temos que fazer alguma coisa, a gente no poder, a gente vai voltar, o povo vai voltar a gostar da esquerda e não sei o que lá. E falharam miseravelmente na eleição seguinte, o Trump voltou. Aqui no Brasil, eles conseguiram prender o Bolsonaro. Por quê? Porque justamente cagaram em cima de todas as leis, cagaram em cima do devido processo legal e prenderam o Bolsonaro com base numa fantasia da cabeça deles, né? Aqui não, para o cara ele deu golpe, tá? Para o cara, lógico. Esquerdista vai dizer que foi golpe. Não, porque deu golpe, o Bolsonaro planejou golpe, autoritário, não sei o que lá. Mas está arriscado o Flávio Bolsonaro ganhar esse ano. E pronto, e vai voltar a mesma coisa, né? Volta a direita para o poder. A minha visão é essa, que na verdade ele está errado. Não é que o Brasil tenha impedido, tenha dado certo onde os Estados Unidos falhou. Na verdade, o Brasil falhou mais ainda. Porque como o Brasil falhou, fez toda essa sacanagem com o Bolsonaro, impedindo ele de concorrer ele agora, vai voltar o Flávio Bolsonaro e o Bolsonaro vai voltar depois com mais força ainda, né? Então, ou seja, o Brasil falhou muito mais até de acordo com a opinião dele. É que ele está pegando um momento do tempo em que a esquerda está no poder e que, teoricamente, eles conseguiram botar Bolsonaro atrás das grades de forma mais absurda possível, sem nenhuma lógica, sem nenhum motivo, nem nada, né? Mas aí, o que eu acho curioso é que ele admitiu, não, o que ajudou o Brasil foi a corrupção, meu amigo. O Brasil, porra, corrupto pra caralho, um monte de gente querendo roubar dinheiro e no final das contas o Brasil, aqui ó, uma história de sucesso improvável, né? Aí ele conta da história dele aqui, que ele foi provavelmente em Santa Teresa, né? Ele teve que subir num lugar no Rio de Janeiro, com ruas estreitas e uma colina, né, um morro com ruas estreitas, provavelmente Santa Teresa, o cara levou ele em Santa Teresa.
e foi fazer não sei o que lá, e estava falando aqui, chorando, não sei o que lá, e parar o trumpismo antes dele iniciar. Peraí, que negócio é esse? Como assim parar o trumpismo antes dele iniciar? O Trump ganhou nos Estados Unidos e ganhou de novo agora. Ele está falando como se agora fosse o problema do trumpismo. Não, mas peraí, vocês tentaram, vocês deram um jeito de tirar o Trump com toda a força lá nos Estados Unidos também em 2020, né? 2020 eles fizeram tudo o que podia e mais algumas coisas que não podiam para tirar o Trump da presidência. Então eu acho que ele está errado nessa história. Mas aí me vem a pergunta, será que isso não é verdade? Será que não seria melhor um governo em que a corrupção fosse legalizada? Né? Porque afinal eu sou anarcocapitalista, eu acho que no final das contas o livre mercado é que resolve a coisa. Por que não livre mercado de deputados? Né? Então esquece essa porcaria que ele falou aqui, porque o que ele falou aqui não tem lógica nenhuma. Né? O Brasil vai fazer a mesma coisa que os Estados Unidos. O Brasil não, entre aspas, conseguiu resolver o problema do Trump no Brasil. Não conseguiu. Piorou a situação, até se você, mesmo olhando sob o ponto de vista deles, né? Mas o Lula vai perder a eleição de qualquer jeito, vai voltar à direita de qualquer jeito, mas será que não era melhor mesmo? Porque eu sempre tive essa impressão, eu acho que corrupção é uma coisa positiva, tá? Vocês sabem, eu não acredito no Estado, eu acho que o Estado é uma força ruim para a sociedade. Então, por exemplo, eu acho muito melhor você pagar cinquentão pro guardinha do que você receber uma multa, porra. Muito melhor, pô. Que bom que nós temos guardinhas corruptos. Viva a corrupção dos nossos guardinhas. Que coisa positiva que é isso. Muito melhor, resolve o problema. Você dá dinheiro pro cara, o cara ganha o dinheiro, toma a cervejinha dele, ninguém fica implicado com multa e coisa e tal. E pronto, resolve-se o problema, né? É muito melhor você ter corrupção do que você não ter corrupção. Será que não é essa a saída do Brasil, cara? Legalizar a corrupção de uma vez por todas e acabar com essa coisa? O judiciário passa a ser por dinheiro, cada um paga lá, quem pagar mais pro juiz ganha causa, né? Um estilo igual não sei se vocês estão acompanhando aquele seriado Cavaleiro dos Sete Reinos, né? Um seriado novo que tem na HBO, que está com no mesmo universo de Game of Thrones, mas aconteceu antes do Game of Thrones, né? E aí eles têm lá uma disputa dos sete lá, que, pô, não, que vale tudo, não sei o que lá. Aí quem morrer? Quem morrer é porque os deuses queriam que a pessoa morresse mesmo e estava errado, né? É tipo um julgamento. O julgamento é quem estava errado perdeu, pronto, né? Os deuses quiseram que perdeu e pronto, acabou. De repente a mesma coisa, pô, quem pagar mais para o juiz é que está certo e acabou a história. Será que não era o caminho para o Brasil mesmo? Legalizar essa coisa toda, os juízes todos lá do STF abrirem uma conta bancária, você quer alguma coisa do STF, você dá dinheiro lá e bota lá e pronto, e resolve o problema. Eu sei que é injusto, eu sei que é injusto, é lógico. Você pode pensar assim, pô, mas eu que sou pobre, eu me fudi, pô. Quem é rico consegue botar um dinheiro lá e resolver o problema, quem é pobre não consegue. Mas, para pensar, na prática, isso pode ser menos pior do que as alternativas, porque pelo menos você tem um ponto de identificação do que funciona e o que não funciona. Você não tem essa insegurança jurídica enorme que você tem hoje. Já seria uma vantagem enorme para o Brasil. Pô, temos que permitir a corrupção, fazer uma lei permitindo a corrupção, resolve o problema. Até os esquerdistas estão de acordo aqui. Os esquerdistas acham que foi bacana, que foi a corrupção brasileira que tirou o Bolsonaro. Se nos Estados Unidos tivesse mais corrupção aqui, se o judiciário aqui fosse totalmente corrupto e quisesse salvar a própria pele, como o STF no Brasil, de repente tinham prendido o Trump também. Pô. Não, porque pô, se for botar a gente na cadeia, vou prender o Trump primeiro. Pô. Não, peraí, não pode não, né? De novo, eu acho que não ia resolver o problema. Ia acabar elegendo alguém próximo ao Trump que ia fazer o serviço todo do Trump do mesmo jeito. Né? Eles estão iludidos com essa história aqui de que acharam que o Brasil resolveu o problema. Não resolveu nada. A esquerda brasileira vende para a esquerda mundial que resolveu o problema, entre aspas, né? Que não, que Bolsonaro está preso, que acabou. Você pode saber, você pode ver, tem pouquíssimos jornais lá fora repercutindo o fato de que o Flávio Bolsonaro está empatado com o Lula nas eleições. O pessoal do PT continua vendendo para fora que não, que nós resolvemos o problema, prendemos o Bolsonaro, acabou, não sei o que lá. Pois é. Então, eles estão dizendo aqui que no final das contas, aqui, ó, que a questão toda era, aqui, ó, bota o Alexandre de Moraes aqui, que no final eles percebem agora que o Alexandre de Moraes estava querendo mesmo proteger o rabo dele, estava querendo proteger a corrupção dele, né? Não tinha nada de salvar a democracia e coisa e tal, ele queria mesmo se salvar. E de repente isso foi positivo. O que estou colocando aqui é isso. Não, foi positivo. Ele queria se salvar, né? Para se salvar, ele precisava salvar o sistema e coisa e tal, né? Manteve a coisa toda, né? Olha só, olha como ele fala aqui, ó, o misterioso não golpe. Ele próprio reconhece que não teve porra nenhuma de golpe no Brasil, porque não teve golpe, cara. O cara não deu golpe. O Bolsonaro não foi na televisão falar que, olha, deu golpe, coisa e tal, estamos num golpe. Não, porra.
Que papo é esse é porque teve um documento que eles discutiram, então foi golpe? O próprio cara reconhece que não tem porra nenhuma de golpe, né? Além desse pensamento filosófico, que se não seria melhor aceitar a corrupção no Brasil e, porra, vamos desse jeito mesmo, eu quero colocar uma outra coisa aqui também. Repara como é que a esquerda percebe que a esquerda é a corrupção, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil. Eles já perceberam, a corrupção está do lado deles. Quanto mais corrupção tiver, melhor para eles, né? Por quê? Porque eles são um sistema podre, né? Eles são um sistema que não quer sair dali. Eles querem continuar no poder. É o que eu falo para vocês, só que isso é a morte do sistema. A corrupção torna o sistema fraco. Nos Estados Unidos, o problema dos Estados Unidos é que as coisas funcionam aqui, tá? Então aqui você tem que tomar cuidado com um monte de coisa, porque as coisas funcionam. O sistema aqui é pesado. No Brasil, não. No Brasil, você dá um jeito, você dá um dinheirinho e coisa e tal, e resolve as coisas, e não sei o que lá. Isso pode ter ajudado o Lula e o STF a tirar Bolsonaro da disputa, né, a evitar esse tipo de coisa? Até pode. Mas no final das contas, da mesma forma, isso se vira contra o Lula daqui a pouquinho. Já está acontecendo agora, já tem briga do STF com o Lula também, com o pessoal do governo, né? Então, no final das contas, é isso aí. O cara está tentando fazer aqui uma propaganda do Lula, dizendo que não, que o Brasil conseguiu resolver o problema de Bolsonaro e coisa e tal, na base da corrupção. Olha só, quem imaginaria, não é mesmo? Até os jornalistas aqui já estão percebendo aqui. A Vera Magalhães lá atrás botou esse meme aqui, ó, vigiar e punir, gostoso demais, né? Era bom, né, Vera Magalhães, quando era para bater no Bolsonaro, né? Bate no Bolsonaro, Xandão, vai lá bater no Bolsonaro, Xandão, vigiar e punir, gostoso demais. Espera o Xandão vigiar e punir os jornalistas da Globo e coleguinhas da Vera Magalhães aí. Quero ver se ela vai achar bacana essa história. Vamos ver se ela vai aplaudir também, vai botar o meme dela aqui também. Vai ser divertido isso. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.